Adolf Hitler e a ascensão do nazismo. Nascido na Áustria, em 20 de abril de 1889, Adolf Hitler foi um militar, político, escritor e líder do Partido Nazista e da Alemanha. Desde jovem, Hitler expressava seu apoio à Alemanha, como também forte admiração por Martinho Lutero, que apesar de ter sido um grande reformista do século XVI, demonstrou imenso ódio contra os judeus através de seus escritos, um fato que influenciaria posteriormente Hitler e sua corja nazista. Além disso, o papado também influenciou os nazistas, pois através dos séculos, os pontífices romanos perseguiram, oprimiram e lançaram todo o seu ódio contra os judeus. Os papas emitiram vários documentos contra eles, e então os judeus foram obrigados a usarem roupas estranhas, para se diferenciarem dos cristãos católicos, e ainda foram forçados a viverem em guetos, pois o papado desejava remover os judeus da sociedade, por considerá-los inferiores. Adolf Hitler lutou na Primeira Guerra Mundial, pelo Império Alemão, e após o fim do conflito, ele deu início à sua carreira política. Em setembro de 1919, Hitler entrou no Partido Alemão dos Trabalhadores, o DAP, que fora fundado em janeiro do mesmo ano, e defendia o nacionalismo, antissemitismo e anticapitalismo. Dentre os fundadores do DAP estava Dietrich Eckart, um poeta, dramaturgo, jornalista, ocultista e ativista político alemão. Eckart foi um nome importante na ascensão de Hitler, pois ele foi seu professor, mentor e propagandista. Eckart odiava os judeus e era membro da Sociedade Thule, uma organização secreta ocultista fundada na Alemanha, em 1918. Por Adenauer Rudolf Glauer, um maçom, escritor, ocultista e ativista político, mas que foi dissolvida no ano de 1925. A Sociedade Thule defendia o antissemitismo e o antirrepublicanismo, e seguia conceitos do druismo, esoterismo, rosacrucianismo, entre outros. Os thulistas tiveram certa influência na vida de Hitler, pois muitos de seus ideais foram incorporados pelos nazistas. Além disso, a Sociedade Thule acreditava na vinda de um Messias alemão, e então Eckart associou Hitler a essa crença, insinuando que ele seria o salvador da Alemanha. A Sociedade Thule estava encharcada de ocultismo e satanismo, e ela ajudou a organizar, e também financiou o DAP. Em 24 de fevereiro de 1920, o Partido Alemão dos Trabalhadores foi renomeado para Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, também conhecido como Partido Nazista, que um ano depois teve Adolf Hitler como líder, o qual permaneceu nessa função até a sua morte, em 1945. O Partido Nazista promoveu várias políticas, e dentre elas destacam-se o ódio extremo aos judeus, e a afirmação de que seus membros faziam parte de uma raça superior, os arianos. E a suástica adotada pelo partido simbolizava a substituição da ideologia cristã pela nazista. Em 1925, Hitler reorganizou o partido, que ao longo dos anos foi se tornando cada vez mais forte e popular. A saudação Heil Hitler, Salve Hitler, foi adotada no partido, que disseminava uma propaganda nacionalista, antissemita e de uma futura restauração econômica alemã. Hitler ganhou popularidade através de seus discursos e promessas, fazendo com que ele ficasse a um passo de dominar toda a Alemanha. E em 30 de janeiro de 1933, Hitler foi nomeado chanceler da Alemanha e Prússia, que era o maior estado alemão, após a Primeira Guerra Mundial. Depois de várias manobras políticas, Hitler tornou-se líder da Alemanha, em 2 de agosto de 1934, e foi assim que a ditadura nazista se instalou no país. Os nazistas aboliram sindicatos e partidos, prenderam todos aqueles que eram contrários a eles, e colocaram em prática suas ideologias racistas. Os nazistas buscaram exterminar os deficientes físicos e mentais, judeus, negros, mendigos, ciganos, maçons, homossexuais, comunistas, eslavos, poloneses, membros das Testemunhas de Jeová, entre outros.
Tudo isso foi realizado com o intuito de estabelecer os arianos como uma raça predominante e absoluta, e a ideologia nazista como a única norma a ser seguida. Em 22 de julho de 1933, Hitler anunciou a criação da Igreja do Reich, que obrigava as igrejas protestantes a se tornarem uma só denominação, sob o regime nazista. A intenção de Hitler era suplantar o cristianismo na Alemanha, já que ele possuía muitos adeptos. A Igreja do Reich teve como principal religioso Ludwig Miller, um teólogo e pastor luterano alemão, o qual se tornou bispo dela. A criação da Igreja do Reich aumentou a autoestima de Hitler, que se considerava um messias alemão, capaz de conquistar o mundo, e consequentemente colocar a raça ariana acima de todas as outras. Contudo, a Igreja do Reich não conseguiu fazer com que todos os protestantes seguissem o sistema religioso nazista, e muitos deles se revoltaram contra tal instituição. Então os nazistas passaram a prender e a executar os protestantes, que não dobrassem os joelhos perante o seu sistema. Dentro da Alemanha nazista também houve um movimento religioso, chamado de cristianismo positivo, que misturava a ideologia nazista com elementos da religião cristã. Tal movimento negava a origem de Yeshua e da Bíblia, já que os nazistas odiavam grandemente os judeus. O cristianismo positivo rejeitou completamente o Antigo Testamento e todas as partes das Escrituras que falavam sobre os judeus. Ele também afirmou que Yeshua era ariano, tentou eliminar o catolicismo e buscou unir-se ao luteranismo para que juntos se tornassem uma única igreja. O Novo Testamento foi alterado, e então a genealogia de Yeshua foi removida, como tudo aquilo que se referia aos judeus. Além disso, o cristianismo positivo transformou Yeshua em uma figura militarista heróica, insinuando que ele havia lutado contra os judeus. Os nazistas perceberam que não poderiam destruir o cristianismo na Alemanha, por isso, eles buscaram distorcê-lo com conceitos abomináveis. Hitler, que tentava agradar o povo alemão, também entendeu que não poderia extinguir o catolicismo ou o cristianismo, mesmo não gostando destas religiões. Alfred Ernst Rosenberg, um escritor e político alemão nazista, apoiou o cristianismo positivo e escreveu em seu livro O Mito do Século XX, que a cruz cristã deveria ser substituída por uma esfera solar com uma cruz em seu interior, pois esse era o deus alemão, de origem nórdica. Além de se tornar o bispo da Igreja do Reich, Ludwig Miller foi um dos principais membros do movimento cristão alemão, que era baseado no neopaganismo e no cristianismo positivo. Ele pregava a ideologia nazista e o antissemitismo. Em 1934, surgiu outro movimento religioso dentro da Alemanha nazista, sendo chamado de Movimento da Fé Alemã. Ele baseava-se no paganismo germânico e no nazismo, e buscava afastar os alemães do cristianismo. O símbolo do sol estava presente em sua bandeira, e também havia o culto a Hitler em sua doutrina. Mesmo com toda a sua ideologia maléfica, Hitler fingia publicamente não odiar o cristianismo. Mas em vários textos produzidos com a sua autorização, por Martin Ludwig Bormann, um oficial do Partido Nazista, Hitler declarou que a religião cristã era mentirosa e inútil, enquanto a ciência detinha a sabedoria e a verdade. Vejamos agora algumas das palavras de Adolf Hitler sobre estas questões, que foram escritas por Bormann em um documento intitulado de Hitler's Temple Talk, que literalmente simboliza as falas secretas de Hitler. Levado ao seu extremo lógico, o cristianismo significaria o cultivo sistemático do fracasso humano. O comunismo foi criado pela religião cristã. O golpe mais pesado, que já atingiu a humanidade, foi a vinda do cristianismo. O bolchevismo é o filho legítimo do cristianismo. Ambos são invenções dos judeus. A mentira deliberada, na questão da religião, foi introduzida no mundo, pelo cristianismo. A ciência está acima do cristianismo. A ciência não pode mentir,
pois ela está sempre se esforçando, de acordo com o estado momentâneo, do conhecimento, para produzir o que é verdade. Quando comete um erro, faz isso com boas intenções. É o cristianismo que é o mentiroso. Ele está em um conflito perpétuo consigo mesmo. O cristianismo logo chegará ao fim. O dogma do cristianismo se desgastará antes dos avanços da ciência. A religião terá que fazer mais e mais concessões. Aos poucos, os mitos desmoronarão. Tudo o que resta é provar que na natureza não há fronteira entre o orgânico e o inorgânico. Quando a compreensão do universo se expandir, quando a maioria dos homens souber que as estrelas não são fonte de luz, mas mundos, talvez mundos habitados como o nosso, então a doutrina cristã será condenada por ser absurda. Estou convencido de que qualquer pacto com a Igreja pode oferecer apenas um benefício provisório, pois mais cedo ou mais tarde, o espírito científico divulgará o caráter nocivo de tal compromisso. Assim, o Estado terá baseado sua existência em uma fundação que um dia entrará em colapso. Um homem educado mantém o sentido dos mistérios da natureza e se curva diante do desconhecido. Contra a crença em apenas um Deus. A igualdade de todos os homens entre si e sua obediência a um único Deus. Foi isso que causou a destruição do Império Romano. Hitler elogiou os romanos por serem contra os judeus e disse que Yeshua não era descendente de tal povo. Quando se pensa nas opiniões sobre o cristianismo através de nossas maiores mentes, há 100, 200 anos atrás, temos vergonha de perceber o quão pouco evoluímos desde então. Eu não sabia que Juliano, o apóstata, tinha julgado com tanta clareza o cristianismo e os cristãos. Originalmente, o cristianismo era apenas uma encarnação do bolchevismo, o destruidor. No entanto, o Galileu, que mais tarde foi chamado de Cristo, pretendia algo bem diferente. Ele deve ser considerado como sendo um líder popular, que assumiu sua posição contra os judeus, e é certo que Jesus não era judeu. Os judeus, por sinal, o consideravam um filho de uma prostituta e de um soldado romano. A falsificação decisiva da doutrina de Jesus foi a obra de São Paulo. Ele se entregou a este trabalho sutilmente, e para benefício próprio. Pois o objetivo do Galileu era libertar seu país da opressão judaica. Ele se colocou contra o capitalismo judeu, e é por isso que os judeus o liquidaram. Paulo de Tarso, seu nome era Saul, antes da estrada para Damasco, foi um dos que perseguiram Jesus mais ferozmente. Aqui podemos ver claramente a percepção religiosa de Hitler sobre o cristianismo e sua ideologia antissemita. Joseph Goebbels, um político alemão nazista e ministro da propaganda de Hitler, escreveu nos diários de Goebbels várias informações a respeito dos pensamentos e desejos corruptos de Hitler. O Führer é profundamente religioso, embora seja completamente anticristão. Ele vê o cristianismo como um sintoma de decadência. Com razão, é um ramo da raça judaica. Isso pode ser visto na semelhança de seus ritos religiosos. Ambos não têm nenhum ponto de contato com o elemento animal, e assim, no final, eles serão destruídos. O Führer é um vegetariano, convencido por princípios. O cristianismo corrompeu e infectou todo o mundo antigo. Ele odeia o cristianismo, porque tem aleijado tudo o que é nobre na humanidade. O Führer é um feroz oponente de toda essa farsa. Mas antes de assumir o poder, Hitler enganava os alemães com discursos que defendiam o cristianismo, e então essa estratégia foi usada pelo líder nazista para ganhar popularidade. Não toleramos ninguém em nossas fileiras que ataque os ideais do cristianismo. Na verdade, nosso movimento é cristão. Em 1939,
Hitler ordenou que nas escolas nazistas, as orações cristãs fossem substituídas por rituais teutônicos e adoração ao sol. Já em relação aos muçulmanos e o islamismo, Hitler chegou a elogiá-los por motivos políticos, mas depois ele mudou suas falas e passou a criticá-los duramente. No entanto, como suas palavras são extremamente insultantes, o canal decidiu não colocá-las neste vídeo.